Estou aqui com o Fred, CTO da Intelliway, uma empresa que trabalha bastante nessa parte de inteligência artificial, né, Fred? É isso daí, o nosso foco é inteligência artificial e cibersegurança. Duas Legal. áreas são extremamente correlatas, né, por mais que não Complementares, né? pareça, isso mesmo. Existe até uma preocupação com relação à segurança para a IA, né? Que a IA ela acaba absorvendo muito das informações ali das empresas, então vocês trabalham nessas duas frentes para as Exatamente, mesmas demandas ali. exatamente. A gente começou como uma empresa de cibersegurança, só que como vocês podem bem prever, a quantidade de dados que você precisa analisar dentro da área de cibersegurança é inimaginável para equipes de pessoas, né? Nosso cérebro tem uma limitação biológica natural para lidar com uma quantidade muito grande de dados para analisar. Daí que vem, né, de décadas, cada vez mais relevante o papel da inteligência artificial dentro de cibersegurança, que você conseguir criar modelos, que você consiga identificar padrões, né, do que está acontecendo na infraestrutura dos clientes, para assim você consegue identificar quando alguma coisa está fora do padrão, existe um risco ali de estar tendo algum incidente de segurança da informação. E aí, com o tempo, a gente viu que essas técnicas, esses modelos que a gente utiliza tanto para fazer predição quanto análise em cima desses padrões, eles também podem ser transplantados para as áreas de negócio, né? Independente do nicho, independente da vertical, e daí você também consegue utilizar essa mesma matemática por trás dos modelos de inteligência artificial para resolver problemas de negócio. E daí surgiu a torre de Business AI dentro da Intel, que eu lidero hoje, que foca em trazer soluções de IA para resolver problemas de negócio de maneira geral. Interessante. IA é um tema que está em alta, né? Muita gente preocupada aí se vai perder o emprego pela IA, por causa da IA, se como é que faz para aumentar a produtividade? Uma pergunta muito recorrente também. Toda hora surge uma ferramenta, né? Estava até conversando com o Fred aqui, a gente até testando aqui o áudio e tudo, ele soltou uma que eu achei engraçado. Você pode repetir para o pessoal que eu gostei dessa frase. O melhor modelo de IA que você usa hoje vai ser o pior daqui a um ano. Só para vocês entenderem como esse mercado é dinâmico mesmo. Eu até estava perguntando para ele aqui logo antes também, canais, né, de YouTube ali que a gente pode seguir para acompanhar a evolução das IAs, né? Você até referenciou um canal, Foi onde eu clico, o nome do canal, onde que eu clico, traz né? ferramentas, né, de IA para a gente utilizar no dia a dia, que não para de surgir, né? Se tem Ah, uma coisa que está crescendo tanto quanto a IA, é a quantidade de startups que fazem utilização de IA ah. para poder entregar alguma coisa, por mais nichada que seja, por uma tarefa mais específica que seja, né? É legal para a gente acompanhar, né? Porque muda o tempo todo. A cada Uhum, semana, sei lá, surge uma nova ferramenta, a gente precisa estar bem atualizado nisso é. aí, né? E aí talvez isso até confunda as pessoas, primeiro porque não tem como acompanhar a quantidade de ferramentas, soluções e a própria evolução dos modelos de inteligência artificial. Depois que o pessoal vive me perguntando: "Ah, será que é hype? Será que é bolha, inteligência artificial?". E aí eu falo que a gente tem que separar a tecnologia das empresas, né. Isso me lembra muito a questão da bolha.com nos anos Uhum. 90, né, que você tinha ali uma série de empresas todas aceleradas por venture capital, né, como você tem hoje Valuation inflado. exatamente, valuation inflado. E óbvio, né, sei lá, 80% delas ou 90% elas viram pó em alguma hora. Só que a tecnologia prevalece. Uhum, Ninguém deixou de usar a internet por conta disso, por uhum. conta dessas empresas, né. E eu acredito que a inteligência artificial, ela está seguindo a mesma linha. Você vai ter muitas startups nascendo e morrendo a cada minuto, né, vai ter uma profusão de informações que vai confundir a cabeça ali dos tomadores de decisão de qual a melhor ferramenta, para onde eu vou e tal. E aí o que vai te manter sóbrio é o conhecimento, é a literacia, é você realmente se capacitar, aprender o que é IA, como que a IA funciona, quais são os tipos de inteligência artificial, quais são as principais técnicas que são usadas hoje dentro dos projetos de inteligência artificial, dentro dos negócios, porque aí, independente da ferramenta da startup que você usa, A, B ou C, na verdade você sabe se aquele
problema que você quer resolver com IA, se ele é possível de resolver da forma, né, que aquela ferramenta ou que aquela solução está propondo, porque boa parte delas também são espuma, né? Vão virar pó com o tempo, mas uma coisa eu te garanto, a inteligência artificial não vai deixar de estar no dia a dia da gente. Até porque, a gente estava conversando, ela é muito mais antiga do que o ChatGPT, né? Uhum. O barulho todo ocorreu pós-ChatGPT, Vou etc, né? aproveitar para a gente passar É, nessa linha do tempo, né? exato, mas a inteligência artificial é algo tão antigo ali quanto já se falava, né, muito de inteligência artificial na época de Alan Turing, ali antes da Segunda Uhum. Guerra Mundial, né? Quem nunca ouviu falar no teste de Turing, por exemplo? O teste de Turing era uma forma de você conceituar se uma pessoa conseguia é, identificar se ela estava conversando, né, através de um computador, se estava conversando com um programa de computador ou com outra pessoa. Uhum. Então a gente dizia, né, na época, né, que um programa passa pelo teste de Turing quando o usuário não percebe que quem está respondendo as perguntas dele é um computador. E isso acontece com o chat GPT, né? Você sabe que você está conversando com o chat GPT porque você está lá acessando, né, a aplicação. Agora, se eu te entregar, por exemplo, te colocar numa sala escura, né, um teste cego, onde você está numa sala de bate-papo com o chat GPT, o Gemini, o Claude, com mais 3 pessoas e te perguntar quantas pessoas são homo sapiens e quantas são modelos de IA, a maioria das pessoas vai errar. Quando eu comecei a usar o ChatGPT, eu duvidava, eu achava que era um chinês ali atrás, O indiano, né, ou um tem, indiano. igual aquela empresa lá. Então, você teve o meme ao contrário, né, É, porque realmente você teve uma empresa aí que foi desmascarada, que estava utilizando um monte de indiano por trás, dizendo que era IA. Aí o pessoal falava que AI era o acrônimo de An Indian. muito bom. Mas é o tipo de empresa que vai virar pó durante esse processo, Ah, durante essa bolha, né? ah, E aí aproveitou o hype o ali. que é a bolha da IA, na verdade? Não é a tecnologia em si. A tecnologia, ela tem um investimento muito grande e ela já atingiu níveis de maturidade assim que você consegue resolver muitos problemas que você não resolvia há 4, 5 anos atrás. A bolha está justamente no venture capital para sustentar todo esse ciclo que uma hora esse dinheiro vai acabar, né? E aí vai prevalecer um ou outro player que realmente consegue entregar, né, Sim. valor. E qual foi a primeira IA, então, assim, nessa evolução? Tem até nomes, né? Até a Sim, generativa. a inteligência artificial ela surgiu meio acadêmico, né, através de simulações, né, a gente tentar simular capacidades do cérebro humano, né? Que existem problemas que o computador resolve, que são aqueles problemas computáveis, né? Que são problemas que cabem dentro de uma equação e que você consegue achar uma fórmula que a gente chama de problemas determinísticos. Uhum. Só que existem muitos problemas do mundo real que não são determinísticos. Eles são probabilísticos, né? E aí você não consegue encaixar isso dentro de uma fórmula. Por exemplo, eu quero criar um programa que consiga, sei lá, simular a visão humana, né, que hoje é a área de visão computacional. Eu não tenho uma fórmula para te dizer o que é um cachorro, o que é um gato, o que é um óculos, o que é um relógio. Não tem como você codificar isso, né? Isso não é um problema computável. Uhum. Então você precisa simular como que o cérebro da gente resolve isso daí. E daí surgiram os primeiros algoritmos, né, probabilísticos, que deram origem às redes neurais e tudo E o mais. cérebro funciona na ferramenta probabilística, então. O cérebro humano funciona através da identificação de padrões, né? A visão, principalmente. E aí a gente tenta simular isso como o cérebro faz, e daí surgiram os conceitos de redes neurais, o perceptron, né, que é um neurônio artificial. E aí, só que isso tudo é uma simulação. Então, quando eu falo da inteligência artificial, ela não é uma consciência, né, uma inteligência plena, né, como surgiu, por exemplo, biologicamente no ser humano, né? E sim uma,
são programas ali de computadores, modelos estatísticos que conseguem entregar um resultado muito parecido com o que o cérebro humano entrega em algumas situações específicas. Então a gente está longe de ter aquela inteligência artificial hollywoodiana que tem consciência, que vai conseguir sair do computador e vai escravizar a raça humana. Não, isso é para vender. Isso é clickbait. Qualquer notícia que você veja nesse sentido, desconfie, porque o ChatGPT ele não sabe o que ele está dizendo. Ele só está juntando ali padrões para poder te entregar a melhor resposta com base em tudo que ele conhece ali, tudo que ele ingeriu, só que ele não faz a menor ideia do que ele está dizendo. Então, tudo depende ali Então, quais do quão são, hábil você é para utilizar uhum. essas ferramentas. Quais são os tipos, então, de IA? E Ó, as características? eu diria que nos últimos 20 anos, a gente teve um tipo de inteligência artificial que foi entrando nas vidas da gente, que é a IA preditiva, que é aquela IA que fazia o seu autocompletar do Google, quando você Hum, começava a digitar ali os textos de busca, ele autocompletava para você, que é aquela IA que, quando você ia fazer uma compra, que a gente chama isso especificamente de sistemas de recomendação, uhum. ele sabe exatamente o que vai combinar com o que você está comprando com base no seu perfil de compra. Ou no próprio Netflix, que vai te recomendar um filme ou série que você vai ter grande chance de, né? Ou, por exemplo, um sistema de frenagem automático de um carro autônomo, que com base em todos os sensores, ele vai detectar ali uma chance de colisão e vai frear. Então, essa IA preditiva, ela, nos últimos, sei lá, no início, final dos anos 90 até 2022, era a principal tipos de modelos de IA que existiam no mercado. Ela é a mais básica, digamos. Não diria mais básica, mas ela tinha uma função ali muito específica. Ela Uhum. não chamava tanto atenção, Hum. porque Ela interagia, né? ela deu origem depois, através de uma série de outras tecnologias, né, principalmente a tecnologia de transformadores, à IA generativa. Essa sim tem tido, né, um barulho muito grande, porque imagina o seguinte: eu vou criar um programa, um modelo computacional que consiga identificar o Marcel. Então, se eu pegar a foto de qualquer pessoa aqui, eu vou saber se é o Marcel ou se não é o Marcel, com base em quê? Em várias fotos que eu tenho do Marcel, né? Vou rotulando isso daí, beleza. Então, eu estou criando um modelo preditivo que vai predizer qual a probabilidade daquela pessoa ser o Marcel. Se ela é muito alta, eu vou aceitar que é o Marcel. Se ela não for muito alta, eu vou aceitar que não é o Mais Marcel. ou menos, acho que é mais o contrário. Só que daí surgem arquiteturas generativas, que é o quê? E se, com base naquelas fotos do Marcel, por exemplo, eu tenho uma foto do Marcel aqui no escritório, tenho a foto do Marcel na casa dele, mas eu não tenho uma foto do Marcel na Torre Eiffel. Mas eu, com os dados que eu tenho, eu consigo gerar uma nova imagem inédita do Marcel na Torre Eiffel. Uhum, Essa é a generativa. uhum. E isso foi uma grande quebra de paradigmas, porque dessa vez eu tenho, a partir de então, significa que eu consigo fazer com que a inteligência artificial comece a realizar o trabalho das pessoas. Uhum. Então isso fez com que, por exemplo, o escritor ele não mais tivesse o trabalho de escrever o livro. Ele vai dar os comandos, ele vai dar o contexto, todas as referências que ele precisa de um livro e vai sair uma versão daquele livro em segundos. Então, aquele trabalho extremamente especializado que só o humano conseguia fazer, agora com dados eu consigo fazer aquele mesmo trabalho. E isso mudou e está mudando não só os empregos, mas está mudando as funções. Assim, qual é a função do jornalista do futuro? Não é a habilidade dele em escrever a notícia, é a habilidade em fornecer as informações para o modelo de IA gerar aquela notícia que precisa sem erro gramatical, sem a preocupação de quantos caracteres que eu vou precisar ali, fazer o cálculo ali para caber naquele cantinho ali. A mesma coisa de quem está fazendo análise, né?
Então, sei lá, um advogado precisa pegar ali uma série de documentos para fazer uma análise para poder elaborar uma defesa. O que ele precisa é agora inserir esses dados no modelo de IA treinado, né, com a forma com que ele quer estruturar a defesa, e aí vai sair uma versão. A principal função dele agora é dar o comando e analisar o resultado e aparando as arestas desse resultado. Isso cria um valor que talvez seja a única moeda real do mundo, que é o tempo. O tempo que você levava para fazer o seu trabalho, você vai levar muito menos tempo. A quantidade de pessoas que você precisava para realizar um determinado trabalho, por exemplo, numa redação de jornal, para poder preencher todo, você precisa de, sei lá, um quinto daquela quantidade de pessoas, ou ao contrário, né, com aquele mesmo número de pessoas você faz 5 vezes mais conteúdo. Essa foi a grande quebra de paradigma que a gente teve a partir do surgimento dos modelos generativos. E a gente está ainda, eu falo, nos baby steps. Ele ainda é um modelo muito errático. A arquitetura de Transformers ainda tem muitos problemas de alucinação, porque ela não tem compromisso com digamos assim, como ela não sabe o que ela está dizendo, ela não tem um compromisso na sua arquitetura com a veracidade dos dados, mas sim conseguir montar uma estrutura convincente, independente se aquela informação está certa ou está errada. Então a gente tem muito a evoluir, mas com os guarda-reios necessários, com a experiência, né, que, por exemplo, a gente tem já mais de 100 projetos de IA generativo implantados em clientes, a gente sabe exatamente onde que funciona bem, onde que não funciona, onde que precisa de reforço, quais são essas técnicas de reforço, então a gente consegue mitigar essas fraquezas enquanto os modelos melhoram, né? A gente, quando surgiu o ChatGPT, a gente estava lá no algoritmo do GPT versão 3 ou 3.5 naquela época. Hoje a gente já está na versão 5, passou pela 4, 4.1, 4.5, enfim. E a velocidade e digamos, a eficácia desses modelos, eles vêm aumentando. Por isso que eu digo que o melhor modelo que você usa hoje provavelmente vai ser o pior daqui a um ano, porque a indústria continua evoluindo bastante e você tem cada vez mais investimento por trás de pesquisa e desenvolvimento em cima de IA. E quanto mais dinheiro, mais rápido a tecnologia vai amadurecendo, né? E quais são os empregos aí que estão na lista negra da AI? Eu não diria necessariamente que você tem uma lista de empregos, eu diria que você vai precisar cada vez de menos gente para fazer aquela determinada tarefa, ao ponto de que o principal vilão nunca vai ser a ferramenta, né? Porque a inteligência artificial é uma ferramenta de produtividade. O principal vilão, no caso, é aquela pessoa da sua área que domina essas ferramentas de AI e consegue entregar mais do que você. Esse é o cara que, entre aspas, vai roubar o seu emprego. Para a gente pensar mesmo assim uma substituição, algumas coisas teriam que baratear muito, como por exemplo a robótica, né? Embora ela esteja evoluindo bastante, ela ainda não é algo Acessível, né? acessível, né, para você substituir, por exemplo, toda uma mão de obra, por exemplo, vamos levando de construção civil por robôs, né? Isso ainda não é viável economicamente, Uhum. mas é talvez o próximo passo, né? Dentro desse timeline, né, de inteligência artificial, a gente tem ali, né, os primeiros modelos de IA, a IA preditiva, que agora a gente está passando por uma fase que é a IA generativa, que está se transformando a IA generativa no cérebro de uma outra geração de IAs, que é a IA agêntica, né? Hoje a palavra, né, o termo mais utilizado no mercado são agentes de inteligência artificial. O que é o agente de inteligência artificial? Ele é aquele programa de computador que utiliza IA para, de fato, realizar a tarefa fim a fim. Eu sempre brinco, né, com a diferença. O que é um modelo de IA, um assistente de IA, como o ChatGPT, em comparação com um agente de IA? Se eu chegar para o ChatGPT e falar que eu estou com fome e quero comer uma pizza, ele vai me dar uma receita de como fazer uma pizza, né? Minha fome não vai acabar com isso.
Ele só vai ser uma espécie de oráculo ali, de um mentor, né, de como que eu resolvo o meu problema. Agora, um agente de IA bem programado, bem configurado, quando eu falo que eu estou com fome e quero comer uma pizza, ele vai se conectar na API do iFood com a minha conta e vai pedir uma pizza na minha pizzaria preferida e vai entregar a pizza na porta da minha casa. Então a gente está falando de um outro nível de automação, né, utilizando inteligência artificial, que era algo que era impensável da gente fazer há 10 anos atrás, por exemplo, porque a gente não tinha modelos de inteligência artificial que a gente conseguisse, de fato, captar a nossa intenção tão bem quanto a gente tem hoje. Perfeito. Então, com relação às relações humanas também, né, a IA ela não sente, não tem Não, sentimentos. não tem. E nem esse último nível de IA aí que você falou, que é Mas ela pode detectar sentimentos com base em tom de aham. voz, com base no que você escreveu, né, Uhum. com base na análise de Existe padrões. alguma pesquisa levando a IA para sentir algo também? Olha, eu acho que você cada vez mais, principalmente na robótica, vai tentar simular as capacidades humanas, né, Uhum. até porque o mundo foi feito para os humanos. Então, você conseguir adaptar robôs às nossas rotinas, sei lá, vamos pensar em atendimentos básicos, sei lá, primeiros socorros, enfermagem ou, sei lá, atendimento em restaurantes. Tudo está posicionado estrategicamente para poder acomodar o ser humano, né, na altura, na disposição das coisas. Então, eu vejo, assim, que há uma tendência muito forte de cada vez mais você ter robôs humanoides, né, que é diferente desses robôs, por exemplo, que é o seu robô de limpar o piso, né, seu robô de varrer e tal. E tem muito dinheiro, né, muito VC, né, Venture Capital por trás também de empresas de robótica. Mas continuando, depois da IA agêntica, espera-se que você tenha também uma fase daqui a algumas décadas da IA robótica, né, do Cyber AI, né, vai ter algum nome específico para isso. Até que você tenha, né, no futuro ali, um, uma fase também de IA biológica, né, onde você consiga, por exemplo, utilizar a inteligência artificial para modificar, por exemplo, o genoma, tentar em tempo de fecundação ali eliminar, né, problemas genéticos que você tem na sua família, doenças ou melhorar algumas fraquezas que você carrega, né. E aí você pode ter, aí eu já estou falando bem para frente, assim, no horizonte bem, sei lá, talvez depois daqui a 50 anos pelo menos ali, uma alteração até no Homo sapiens por causa da inteligência artificial, né. Se a gente está modificando o nosso código genético com isso, a gente está criando uma nova espécie com a Uhum. ajuda da inteligência artificial. Uhum. E não é à toa que estima-se que a inteligência artificial seja a última grande invenção do homem. Por quê? Daqui para frente, isso já está sendo evidenciado, por exemplo, qual foi o último prêmio Nobel de Física, qual foi o último prêmio Nobel de Química, todos eles trouxeram pesquisas que utilizaram inteligência artificial para conseguir, Hum. né, entregar aquela pesquisa. Então, daqui para frente, quando eu falo que a IA pode ser a última grande invenção do homem, que todas as próximas invenções elas sejam construídas com a ajuda de inteligência artificial. Uhum. Ou seja, sem inteligência artificial você não conseguiria chegar naqueles estudos, naquelas pesquisas, aquelas novas criações, É, né. assim como a internet hoje também, né, a Exatamente, gente é extremamente dependente da internet. exatamente. Perfeito. E quais são os métodos, as ferramentas utilizando o IA hoje para aumento de produtividade, né, na situação atual? Olha, eu dividiria em categorias, por exemplo. Eu acho que todo profissional devia ter hoje sua própria suíte de IA pessoal, da mesma forma que a gente ficou dependente do Google, dependente da internet, dependente do pacote Office, sei lá, dos microcomputadores, né, se você for voltar mais uns anos atrás, eu acho que hoje você não está sendo tão produtivo mais se você não está usando um conjunto de ferramentas ali, assistentes de inteligência artificial,
A começar pelas aplicações que carregam os modelos de linguagem, como, por exemplo, se você não usa o ChatGPT no seu dia a dia, para tarefas de pesquisa, para tarefas de autoestudo, né, para tarefas de conseguir elaborar documentos, analisar documentos, desde que esses documentos, obviamente, não sejam muito sigilosos, porque também tem essa questão, né? Quando o serviço é gratuito, o produto é você, né? Então, tudo que você utiliza nessas ferramentas públicas de inteligência artificial, obviamente, esses dados vão para a base de treinamentos, porque eles utilizam das interações que a gente faz no dia a dia para poder aprimorar esses sistemas, né, esses algoritmos. Mas, eh, você hoje, por exemplo, tem, além dos próprios modelos de linguagem, eu posso citar uma ferramenta que é muito popular e muito útil no dia a dia, chamada Notebook LM, da Google. Imagina que você precisa de um chat GPT, mas que em vez de procurar as informações dentro do modelo, dentro do conteúdo que ele foi treinado, ele buscasse informações somente dentro dos documentos que você coloca dentro dele. Isso é um notebook LM, então ele pode ser muito útil, por exemplo, para você procurar informações dentro dos seus documentos, para você gerar, né, novas informações com base nos seus documentos, sem considerar o mundo lá fora. Então já seria uma outra categoria. Ah, por fim, e não menos importante, existem também hoje os agentes autônomos, né? Que são agentes, né? Ou seja, eles executam ações, é como se fosse um chat GPT, só que com esteroides, assim, que consegue acessar seu e-mail, que consegue acessar, fazer funções para você ali, por exemplo, Manus, talvez seja o mais famoso, Genspark, várias ferramentas que você procura por agentes autônomos, né, dessa categoria. Existem agentes voltados para designer, por exemplo, como o Lovart, e aí já me fez lembrar de uma outra categoria. Se eu quero, por exemplo, ferramentas de inteligência artificial para desenvolver sites ou códigos, então você tem o Lovable, você tem o V0, você tem Cursor, você tem, enfim, como eu te falei, é impossível você acompanhar o surgimento de tantas ferramentas, né? Mas ao mesmo tempo você não pode ficar de fora dessa onda, porque senão você vai ficar estagnado. Então, a dica que eu dou é que você experimente o máximo de ferramentas que você puder, que você erre bastante, erre rápido, e assim você vai se capacitando a quais ferramentas ou quais aplicações elas são melhores para cada caso de uso que você precisa no seu dia a dia. E aí, um outro espectro, né, de ferramentas de IA são aquelas ferramentas voltadas para o negócio, né, são projetos específicos para o negócio. E aí a gente já está falando de AI Enterprise, né, que basicamente são consultorias de inteligência artificial que vão analisar as dores que você tem de negócio e vão construir soluções customizadas, treinar modelos específicos, dependendo do processo de negócio que você quer automatizar com IA, porque eu acho que a grande salto que as empresas vão dar nos próximos anos está na capacidade delas automatizarem os seus processos de negócio com inteligência artificial. Eu não estou falando só daqueles mais óbvios, como, por exemplo, processo de atendimento, processo, né, que está na ponta ali de venda, né, que são os primeiros que a gente pensa, né? Mas o próprio back-office da empresa, análise de dados, análise de informações, tarefas repetitivas que você precisa fazer de back-office mesmo, análises financeiras, correlacionamento de dados, enfim, existe um universo de processos hoje que são extremamente manuais e que são gargalos nas empresas, inspeção, enfim, né, utilizando visão computacional. Imagina, por exemplo, call center, a quantidade de ligações. Eu acho que tudo hoje que são informações não estruturadas, você consegue agregar um grande valor com inteligência artificial para poder estruturar essas informações, classificar, ranquear e conseguir fazer uma tomada de decisão bastante sóbria, bastante
com bastante valor agregado utilizando inteligência artificial. E aí, não vai ser um chat GPT que vai te ajudar, não vai ser uma ferramenta aberta, não vai ser essas ferramentas que estão na ponta ali, que são voltadas mais para o B2C, né, para um usuário. Aí a gente está falando de projetos mesmo, né, que é o grande expertise, né, da Intelliway, né, entender ali o seu problema de negócio, com base no conhecimento que a gente tem de várias abordagens de IA, de vários tipos de IA, né, na confecção de modelos de IA, conseguir criar uma automação para que o seu processo hoje, que é extremamente caro, manual, ou não muito assertivo, ele se torne mais eficiente com o uso de IA. A gente pode até deixar um e-book, né, com as principais ferramentas, você até tinha disponibilizado para a Claro, gente, né? vamos botar na Na descrição do descrição a vídeo, gente bota aqui. porque Ajuda isso já bastante. faz você sair do zero e já conhecer já uma gama de ferramentas que você pode experimentar e automaticamente começar a incorporar IA na sua atividade do dia a dia como profissional. E aí, se precisar de integração, né, integrar os APIs ali, justamente para Exatamente. trazer essa IA que executa, né, Sim, que a pizza chega em casa, né? é isso aí. Então a Intelliway está à disposição para contribuir nisso. A gente estava Com até certeza. falando do caso do médico, né, que utiliza a IA, ele é cliente de vocês lá, e utiliza a IA para escrever, detalhar o atendimento que ele prestou ali para o paciente. Né? A inteligência artificial, ela é E, uma e tecnologia com que ela é segurança, ampla, né? É, lógico. né? A Preservando os isso dados da aí, pessoa. claro. É uma tecnologia que ela é ampla, então ela não tem um nicho específico, né? Você pode aplicar desde, por exemplo, uma clínica médica, onde a gente tem um case de um médico que utiliza uma solução da Intelliway para que ele possa ficar com as mãos livres na hora de fazer o atendimento ao paciente. Então, tudo que ele... Focar no paciente, né? Não ficar Exatamente, só anotando. exato. Então, tudo que ele fala, tudo que o paciente fala, automaticamente é transcrito através de um motor de escuta computacional, um modelo, né, de escuta computacional, e isso vai automaticamente para o prontuário, e aí entram os agentes de IA para pegar aqueles dados da transcrição, transformar isso num modelo de anamnese, e depois identificar algumas coisas. exatamente, né, trazer ali algumas literaturas que ele disponibiliza para trazer alguns insights para que ele possa fazer um melhor diagnóstico, né, uma melhor análise daquele problema. Então imagina que ele tem ali tipo um estagiário ali. exatamente um exército, né, de estagiários ali trabalhando em funções específicas. E isso é interessante porque isso faz com que mesmo uma pequena empresa ela consiga ter uma pujança muito grande, né, de ela conseguir escalar e às vezes até rivalizar com empresas maiores, sem ter o mesmo quantidade de pessoas, mas por ter ali agentes de IA, né? exatamente. Legal. E melhora a experiência do cliente também, né? Quem não com gosta de ir ao certeza. médico, olhar no olho do médico, né? Conversar com ele. Ninguém gosta de chegar no médico lá, escrevendo qualquer coisa, olhando para o computador, né? No focado no paciente. Então, agrega muito valor também para a experiência do cliente. Com certeza. Com certeza. Maravilha. E como é que faz para encontrar a Intelliway aí? Quais são os contatos aí? Você consegue entrar em contato aí através do próprio site, www.intelliway.com.br, redes sociais, A gente vai deixar nos comentários etc. aí. Vamos deixar na descrição do vídeo, né, esses contatos. Perfeito. Fred, obrigado. Eu que agradeço. É um assunto denso pra caramba. Assim, infinito, né? Infinito. Provavelmente a gente vai ter, então, mais episódios, com certeza, falando sobre precisamos. Maravilha. Até para atualização, né? Como você falou, a IA de hoje, pro ano que vem já não presta para nada. Né? Exatamente. A gente vai ter que fazer mais vídeos aí dentro de um ano, pelo menos. É isso aí. Daqui a um ano, pessoal, a gente vai ter um outro episódio. Aí a gente fala, esqueça tudo que a gente conversou aqui. Não assista aquele vídeo. Vai ser mais ou menos por aí. Mas aí é que está a importância dos fundamentos da literacia, né? Porque os conceitos eles sempre vão persistir. O mesmo conceito ali, os mesmos algoritmos ali, né? Muitas vezes, né? A mesma matemática ali por trás, ali desde sempre, né? É isso. Mais uma vez, obrigado. Pessoal, a gente fica por aqui. Até a próxima. Até.